Vamos estudar hoje sobre Evangelho, juízo e criação. Vamos ver qual é a mensagem do primeiro anjo. Vamos recapitular a mensagem do primeiro anjo. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, a tribo, língua e povo. Veja, irmãos, primeiramente nesse verso 7, nós vemos que tem um anjo voando no céu. Isso quer dizer a pregação do evangelho, irmãos. O evangelho eterno, no mundo inteiro, por sobre o mundo todo, voando sobre o mundo. O plano da salvação, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, esse é o evangelho eterno. O evangelho salvador, o evangelho de salvação. Verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vai haver um juízo de todos os seres humanos, e adorai a quem? Aquele que fez o céu, o mar, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus Cristo, o nosso Criador. Bem, irmãos, mas vai haver esse juízo. Acontece o seguinte: juízo não quer dizer condenação. Juízo quer dizer justificação. Aqueles que são justificados em Cristo serão salvos. Os outros não. Esses serão condenados. Veja, por favor, o texto da lição da escola sabatina. Observe a mensagem do primeiro anjo, o evangelho eterno, hora do juízo e adoração ao Criador. Veja como esses conceitos estão intimamente relacionados. Quando estivermos diante do Criador no juízo, somente o Evangelho nos dará esperança. Conforme Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Certamente não haverá condenação no juízo para aqueles que estão em Cristo. Mas então, irmãos, essa é a verdade de agora, essa é a verdade presente. Deus como Criador. A negação da teoria evolucionista, ou da teoria evolucionista teísta, mas Deus criador pela sua palavra. Quem é que deve pregar isso, irmãos? Quem é que pode pregar isso, senão a igreja remanescente? A igreja que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Nós temos esse título, irmãos, Adventistas do sétimo dia. Aguardamos a volta de Jesus e o sétimo dia atesta que o Senhor Deus foi o Criador de todas as coisas. Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque o Senhor fez tudo. Temos isso no nome, irmãos. Nós é que devemos pregar. Nós é que temos que pregar essa mensagem de agora, essa mensagem presente. E que não é só presente, mas é urgente. Veja alguns textos que mostram como Jesus é o nosso Criador e o nosso mantenedor e Salvador. Efésios 3:9. Jesus criou todas as coisas. Colossenses 1:13 a 17. Em Cristo foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Veja, aqui está apresentando o Senhor Jesus não somente como Criador, mas também como o mantenedor de todas as coisas. Romanos 5:17 a 19 apresenta a abundância da graça e o dom da justiça em Cristo Jesus. A graça veio para todos, para a justificação que dá vida. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Essa é a figura do Senhor Jesus, irmãos. Essa é a pregação do Evangelho. Este é o Evangelho. As boas novas da salvação em Cristo Jesus. Por causa da obediência de um só, o Senhor Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Cristo é o Criador e o Redentor. Veja, por favor, mais um texto da nossa lição. Note o quanto Jesus, como Criador, está intimamente ligado a Jesus como Redentor. Quando seu papel como Criador é enfraquecido, o que ocorre inevitavelmente em resultado da teoria da evolução, seu papel como Redentor também é questionado.
Jesus nos redime do pecado, da morte, do sofrimento e da violência, ao contrário do que ensina a ideologia da evolução, que afirma que o pecado, a morte, o sofrimento e a violência são os próprios instrumentos da criação. O que prega a teoria da evolução, irmãos? Que a evolução se deu através da vitória, vamos dizer assim, dos mais habilitados sobre os menos habilitados. Da morte dos menos habilitados para a vida dos mais habilitados. E assim sucessivamente, ao longo de milhões de anos, os menos capacitados foram excluídos, foram mortos, para que os mais capacitados se tornassem espécies superiores, dentre as quais o homem. Veja, irmãos, nessa teoria não tem um Adão justo que iniciou tudo, alguém santo, alguém que foi criado por Deus e que pecou e que precisa de um redentor. Sabe, irmãos, a teoria da evolução exclui o Senhor Jesus Cristo. Ela prescinde de Cristo, ela não precisa de Cristo. Por quê? Porque não há um pecado, não há uma queda. Sim, um processo natural de mortes e mortes e mortes e sobreviventes até as espécies mais complexas. Portanto, um resgatador, na teoria da evolução, não é necessário. Veja, se o Senhor Deus, o Senhor Jesus é reduzido como criador, ele também é reduzido como redentor. Veja só, vamos ler aqui o último texto para concluir. Assim, desde o começo, a evolução destrói o fundamento bíblico da cruz. Por outro lado, os adventistas do sétimo dia, ao chamarem o mundo a adorar o Criador, se posicionam como testemunhas vivas contra este erro. Novamente, irmãos, essa é a verdade presente. Essa é a verdade que precisa ser pregada hoje. É o Evangelho eterno. O Evangelho eterno de um Deus criador dos céus e da terra e de um Deus resgatador que veio resgatar. E ele só veio resgatar porque houve um pecado. Houve uma separação. Após a criação, houve uma separação do homem, do ser humano, com Deus. E o Senhor Jesus veio resgatar. Na teoria da evolução, irmãos, não há separação nenhuma. O que há é uma sucessão de mortes e sucessos até chegarmos às espécies, a cada uma das espécies, dentre as quais o ser humano. Portanto, irmãos, ao pregarmos o Senhor Jesus, ao pregarmos o Evangelho da salvação, nós não podemos olvidar a criação. E não podemos também olvidar, como diz Apocalipse 14, 7, não podemos olvidar o juízo. Vai haver um juízo. Vai haver um breve juízo. E agora, então, irmãos, devemos pregar essa verdade urgente diante da proximidade do juízo. Essa verdade para os dias de hoje. O Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas. Por isso devemos adorá-lo.